Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e no programa de hoje tenho a grata satisfação de receber o Rabino Urilan. Rabino, boa tarde e obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Sinta-se acolhido na Fundação Espírita André Luiz, ainda que pelo Zoom. Querido Afonso Moreira Júnior, boa tarde. É uma alegria e é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. E certamente vai ser uma conversa muito significativa e gostosa com os seus ouvintes, com todos que acompanham e todas que acompanham o seu programa. Muito obrigado por mais uma vez me convidar. Nós vamos apresentar o Rabino Urilan, que está à frente da Congregação Bethel desde o início de 2019. Ele também desenvolve outras iniciativas dentro da congregação, entre elas o grupo Berhad, de jovens judeus adultos, com idade entre 18 e 35 anos. Ele ministra cursos focados na religião e na espiritualidade judaica. Sua formação acadêmica: ele é rabino pelo Hebrew Union College, programa israelense de Jerusalém, Israel. É mestre em filosofia judaica pela PUC de Campinas, São Paulo. É psicólogo pelo Instituto de Psicologia da USP. É professor do Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista. Ele é participante do Fórum de Diálogo entre Rabinos e dirigentes comunitários de diversos movimentos judaicos. É também vice-presidente do movimento judaico reformista sionista Arzenu Brasil. Ele também integra o Fórum Nacional do Diálogo Católico Judaico, que, aliás, é o tema principal aqui da nossa entrevista desta tarde, que está sendo gravada. Aproveito nesse instante, pedindo licença ao nosso querido convidado, para dar um recadinho para você que está nos acompanhando. O programa está sendo gravado e o Rabino Urilan, ele está aqui por sua sugestão, perguntas que você mandou, você sugeriu, o Rabino Urilan está conosco no programa de hoje. Portanto, para participar, envie a sua sugestão de quem você gostaria de ver aqui entrevistado para o nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Você já aproveita, faz a sua sugestão, manda as perguntas, critica o nosso programa, enfim, participe, que é a nossa alegria. Na medida, tem algumas sugestões que eu recebi, gente, que estão pendentes ainda, por necessidades de acerto, de conciliação, por assim dizer, de agendas. Os convidados, naturalmente, sugeridos, são importantes, pessoas importantes no movimento religioso, e precisamos adequar as agendas. Mas, na medida do possível, a gente vai trazendo aqui as pessoas que são sugeridas. O Rabino Urilan vai começar respondendo para nós aqui, entendendo que muitas pessoas que participam no nosso programa, elas são leigas naquele aspecto do entendimento das religiões. Então, peço a ele a compreensão, o carinho, que eu tenho certeza que não vai faltar. O judaísmo é uma religião muito antiga, que remonta aos princípios, aos primórdios da civilização. E, portanto, é muito amplo. O senhor poderia nos explicar como nasceu o judaísmo? Qual é a diferença entre judeu
israelita e hebreu, se é que existe alguma. Muito, muito boa colocação. Acho que é um ótimo lugar por onde a gente pode começar. Afonso, a tradição judaica, a religião judaica, o povo judeu, provavelmente teve início há cerca de 3.500 a 4.000 anos. Nós não temos a data precisa, mas calcula-se que é por aí, entre 3.500 e 4.000 anos. E o fato marcante se dá dentro do texto bíblico por uma família, pela família formada por Abrão e Sara, e viviam num lugar chamado, na região de Ur dos Caldeus, uma região hoje, provavelmente, onde hoje existe o Iraque, e lá teria sido o lugar onde Abrão concluiu, a partir daquilo que ele via, que ele observava do mundo, que havia um único Deus e que esse Deus não poderia ser reproduzido na forma de imagens ou ele não podia ser representado pelos astros do mundo, como o Sol, a Lua ou qualquer outra representação, que Deus era absoluto, que era um. E aí, nesse momento, diz a nossa tradição e o texto bíblico que nós temos em comum, que Deus disse a Abrão: saia então da tua terra, saia da casa dos teus pais, saia do lugar onde você nasceu e vá para o lugar onde eu te indicar. Aqui começa a história milenar do povo judeu. A segunda questão sobre se há diferença entre ser judeu, israelita ou hebreu, sim. Existe uma questão histórica, esse é um primeiro aspecto que nós podemos falar. Tem uma questão histórica em que, primeiro, houve os hebreus, e dos hebreus, então, Abrão era um ivri, era um hebreu. Dos hebreus, nós temos mais adiante, a partir do neto de Abrão, de Jacó, Jacó vai passar a ser chamado de Israel, Israel em hebraico. E Jacó teve 12 filhos, que formaram 12 tribos, e aí são as 12 tribos do povo de Israel, ou seja, dos descendentes de Jacó. Então aí surgem os israelitas, depois dos hebreus. E depois dos israelitas vai surgir, então, o que a gente vai chamar dos judeus, que vem primordialmente, principalmente do nome de Yehudá, de Judá, um dos filhos de Jacó, e a partir daí, vamos dizer, aqueles que seguiram adiante com essa tradição foram os judeus. Agora, nós temos também os israelenses, hoje em dia, que são aqueles que nasceram no Estado de Israel, que não necessariamente são judeus, a grande maioria são judeus, mas todo aquele que nasceu em Israel é israelense, e você pode ter cristãos israelenses, você pode ter muçulmanos israelenses e judeus israelenses. Então, ser israelense não é sinônimo de ser judeu. E isso é um ponto importante. E também, para complicar um pouco mais, os portugueses, nossos irmãos e irmãs portugueses, chamam os israelenses de israelitas. Então, é a forma portuguesa de falar. E no Brasil nós falamos israelenses. Então, aqui, para a gente dar um voo de helicóptero sobre essa história tão antiga e tão bonita. Muito esclarecedor. Rabino Urilan, várias perguntas aqui. No passado distante, antes do surgimento da figura de Jacó e Abraão, e por consequência do próprio judaísmo, qual era a religião do povo que o povo adotava? Olha, antes de Abraão não havia religião nenhuma adotada pelo povo judeu, porque não havia povo judeu. Então, tudo começa com Abrão e Sara. Antes disso, não havia hebreus, não havia israelitas, não havia judeus. Muito bem. Qualquer pessoa pode ser seguidora do judaísmo, ou só as pessoas que tenham, assim, uma linhagem hebraica, Rabino?
É uma linhagem, hoje vamos dizer uma linhagem judaica. Então, essa é uma pergunta também interessante e complexa. O judaísmo, na verdade, quando a gente fala do judaísmo, devemos falar principalmente do povo judeu. Antes de sermos uma religião, nós somos um povo. E vamos imaginar, Afonso, o povo como um, uma grande família, uma família estendida. Então, nesse sentido, são judeus aqueles que fazem parte das famílias judias. Então, você nasce judeu, você tem uma mãe judia, você é judeu, sendo praticante ou não, porque você é parte de um povo. Agora, por outro lado, uma pessoa que deseja ser parte desse povo, existe a possibilidade dela ser parte desse povo. Não vai haver, da parte judaica, um movimento, uma espécie de missão de buscar novos adeptos para o povo judeu. Porque nós entendemos que nós temos as nossas tradições, outras pessoas têm as tradições delas, e nós devemos respeitar a tradição do outro, que é diferente da nossa, assim como nós queremos ser respeitados nas nossas. Então, eu não vou tentar convencer ninguém a se tornar judeu. Agora, se mesmo assim alguém desejar se tornar judeu, nós vamos ter uma conversa, nós vamos nos aprofundar sobre isso e tentar entender realmente se essa pessoa busca mesmo a viver de uma forma judaica. Então, existe essa possibilidade. Entendi. E nesse caso, então, digamos que essa pessoa que procure por uma autoridade religiosa, desejoso de se converter, passe por essa acariação, não sei a expressão, por essa entrevista, por essa verificação, digamos que ela seja aceita, seja compreendida a vontade dessa pessoa. E qual seria o próximo passo, Rabino? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes desse processo, porque é um processo que tem muitas variações. Ele realmente não é tão simples, não basta dizer, olha, eu acredito num Deus único e agora você é judeu. Acho que a gente precisa pelo menos entender se essa pessoa realmente abre mão, né? Ou se ela provavelmente já abriu mão de outros valores e outras crenças religiosas por ter entendido que o judaísmo pode ser um caminho para ela. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, que eu digo que é o primeiro encontro, né? Imaginando o encontro entre duas pessoas que se sentem atraídas uma pela outra e querem formar um casal, vamos dizer assim, acho que é uma metáfora. O segundo momento é o momento de se conhecerem, antes da gente ter uma relação mais fixa, que a gente possa se conhecer. Então, eu falo, ótimo, você se sente atraído ou atraída pela tradição judaica, pelos valores, pelas crenças e pelas práticas judaicas, vamos estudar, vamos participar da comunidade, vamos ter um período de estudos de pelo menos 1 ano, mas que pode se estender por 2, por 3 anos, para que você conheça essa tradição um pouco mais a fundo e para que nós conheçamos você também mais a fundo. Então, passado esse período, correu tudo bem, estamos nos entendendo bem, aí nós vamos para um outro momento, que seria um momento de se direcionar para a conversão ao judaísmo propriamente dita. Então, nós temos um período de estudos, nós temos um período de práticas, e vamos dizer que realmente a pessoa está convencida de que ela quer fazer parte do povo judeu, porque, Afonso, pode acontecer uma coisa diferente. Pode chegar no meio dessa história e falar, opa, eu achei que era algo diferente. Então, muito obrigado, Rabino, eu vou embora. Tá tudo bem. Agora, pode acontecer também de eu virar para a pessoa e falar, olha, o que você imaginava é diferente do que eu tenho para te oferecer e nós podemos ir até aqui, a partir daqui não dá para ir mais. Agora, se a gente for em frente, os homens têm que também passar, em algum momento, por uma circuncisão ritual, né? E tanto homens quanto mulheres passam por uma espécie de banho ritual. O banho ritual na tradição judaica ele é bem mais antigo do que na tradição cristã. A tradição cristã provavelmente bebeu da tradição judaica para ter o que se chama do batismo na tradição cristã. Na tradição judaica tem outro nome. E aí, finalmente, se passa por uma espécie de banca rabínica, né, pelo menos 3 pessoas judias, sendo uma delas rabino, pelo menos, e nessa avaliação, se essa pessoa realmente estiver convicta e se a comunidade representada por esse rabino, podem ser 3 rabinos também,
mas pelo menos um rabino, estiverem convencidos da sinceridade dessa pessoa, aí essa pessoa vai ser acolhida como parte do povo judeu, sem diferença para quem nasceu judeu. Então, isso é importante. Uma pessoa nascida judia, uma pessoa que se converteu ao judaísmo de forma sincera, são igualmente judeus. Mas a gente percebe que não é um processo simples. Pelo que o senhor, pela sua narrativa, muito esclarecedora, a gente percebe que o judaísmo não tem por objetivo fazer prosélitos, sair por aí convertendo as pessoas. É assim, Rabino? Exatamente assim. Talvez por isso o povo judeu seja um povo tido como um povo relativamente pequeno. Nós somos, no mundo hoje, cerca de 16 milhões de pessoas, no mundo inteiro. Ou seja, Afonso, no mundo que quantas pessoas tem? Cerca de 7 bilhões de pessoas. O povo judeu são alguns grãos de areia, né, na praia, né? Ou seja, nós somos poucos. No Brasil, ainda não saiu, até onde eu sei, o resultado do censo 2023 em relação ao número de cada religião, mas no Brasil calcula-se entre 100 a 110 mil judeus, num país de 203 milhões de habitantes, diz o último censo, que aliás foi uma surpresa, né? A gente imaginava 210, 215 milhões de pessoas, vieram 203 milhões, achei curioso. Mesmo assim, nós somos cerca de 100 mil judeus só, no Brasil. Então, a nossa forma de cultivar, de manter a tradição judaica, é uma forma realmente muito familiar, muito comunitária, de passar isso para os nossos filhos, e não de sair buscando novos fiéis, vamos dizer, entre as pessoas que não são judias. Agora, se alguém quiser, nós vamos conversar. Mas realmente não é da natureza judaica fazer esse movimento. Entendido. O Rabino, no judaísmo existe assim uma figura, na hierarquia religiosa, existe uma autoridade suprema que orienta ou que catalisa, digamos assim, a liderança judaica? Olha, talvez dentro de alguns movimentos judaicos pode haver. Então, que existem alguns movimentos principais judaicos do ponto de vista religioso, mas de forma geral, talvez até pela história, Afonso, do judaísmo, do povo judeu ser um povo sofrido, um povo perseguido, um povo que passou por algumas tentativas de extermínio ao longo da história, nós aprendemos a trabalhar de uma forma descentralizada. Imagina que você tem um grande líder e matam esse grande líder ou os principais líderes, você acaba com todo o povo. Então, na verdade, nós dizemos, com todo respeito ao Papa Francisco, que eu particularmente gosto muito dele, mas nós não temos um Papa, né? Nós temos rabinos mais experientes, nós temos movimentos rabínicos que podem ter as suas lideranças por votação ou por aclamação de certos grupos, mas isso é temporário. Então, de forma geral, nós não temos essa formação hierárquica, né? Então, cada rabino pode ser a sua autoridade na sua comunidade. E tem comunidades que não têm rabino, e tem comunidades que não são religiosas. Muitos judeus não são religiosos e seguem os valores éticos da tradição judaica. Então, de novo, somos um povo, mais do que uma religião. Eu acho que esse é uma chave importante da gente entender. Rabino Urilan, vamos entrar aqui na essência do nosso programa de hoje, que é justamente o diálogo entre o judaísmo e o cristianismo. Na verdade, eu não vou dizer judaísmo e cristianismo, entre judeus e cristãos, porque o judaísmo e o cristianismo são doutrinas estanques e que não dialogam, mas entre os seus praticantes. Em termos de cooperação mútua, atividades filosóficas, espirituais, como é que está se dando esse diálogo? Porque realmente é uma grande conquista. Muito interessante, Afonso, como você colocou. As pessoas às vezes me perguntam o que o judaísmo diz sobre 3 pontinhos. E eu costumo responder, o judaísmo não diz nada, porque o judaísmo não é uma pessoa. Nós somos pessoas, nós somos judeus, judias, e você é espírita, e nós temos pessoas
cristãos católicos e protestantes, e evangélicos e muçulmanos, mas são pessoas que sentem, que pensam, que vivem, são essas pessoas que podem dizer né, qual é a experiência religiosa delas. Então, eu quero te cumprimentar por colocar a sua questão dessa maneira. Eu faço parte há muitos anos do Fórum Nacional do Diálogo Católico-Judaico. E aqui tem, então, essa vertente particular, existem muitos diálogos, aqui é uma vertente particular do diálogo católico-judaico. E aqui eu também faço menção à memória do rabino Henry Sobel, de abençoada memória, que foi quem me levou pela primeira vez a participar do diálogo católico-judaico, e no encontro na Casa de Reconciliação, aqui no bairro se não me engano, no bairro do Paraíso, não é isso? Aqui em São Paulo. E quando eu pude conhecer, há muitos anos, o padre Bison, que é um amigo muito querido, alguém por quem eu tenho uma enorme admiração e respeito, e tantas outras pessoas. E então já são aí 20, 30 anos de participação no diálogo católico-judaico, junto com outras lideranças cristãs católicas e outras lideranças judaicas. Então, esse diálogo, ele é muito importante dos dois lados, tanto do ponto de vista, de dois lados, eu diria, muito mais lados, né? Mas pensando do lado católico e do lado judaico, dos católicos poderem conhecer mais sobre como o judeu pensa, o que o judeu sente, quais são as nossas festas, quais são as nossas dores, quais são os nossos momentos de festejar, o que nós temos de diferente, o que nós temos de comum. E eu também vejo como muito importante que nós, judeus, possamos conhecer melhor o cristianismo. Não para nos tornarmos cristãos, mas para conhecermos melhor os nossos irmãos e irmãs de uma fé diferente da nossa. No Brasil, que é um país majoritariamente cristão, algumas pessoas acham que é dada a informação de você saber o que é o cristianismo. Porque muitos feriados são cristãos, ou cristãos católicos, não é isso? Muitas vezes. E as festas, muitas festas nacionais e tudo. Mas a verdade é que a gente conhece também superficialmente o cristianismo. Assim como o cristão também nos conhece superficialmente. E aí nós somos dados a muitos preconceitos de um lado e do outro. Então, o fato de nos sentarmos para conversar, para dialogar, para nos conhecermos, é extremamente importante. Porque isso vai dirimir, vai diluir uma série de preconceitos que alimentam guerras, que alimentam morte. Não é simplesmente o preconceito, eu não gosto daquele porque ele é isso, aquilo, porque isso leva à morte. Então, o diálogo, ele leva à vida. E eu vejo isso como essencial, né, na questão do nosso diálogo. O senhor falou em diálogo, em conversar, em se entender, mas nesses encontros eu tive a grata satisfação, agradeço o convite que recebi da sua parte, a grata satisfação de participar de um desses encontros judaicos cristãos na Catedral Metropolitana de São Paulo. E eu tive a surpresa de vê-lo cantar com uma afinação e uma emoção que eu guardo até agora como uma boa recordação. Afonso, para mim foi uma grande surpresa e uma alegria te ver no encontro. E, olha, há muito tempo eu dizia para o Padre Bison, mais uma vez eu digo do meu carinho pelo Padre Bison, e o Padre Bison é uma pessoa que escuta as outras pessoas com cuidado. E eu dizia para ele, né, eu falei, olha, já me falaram que na catedral tem uma área, que é a área da cripta, e que a acústica lá é fantástica, e tem apresentações musicais. Cônego, Bison, eu adoraria cantar na cripta, porque, Afonso, eu gosto de cantar, eu comecei, na questão da vida religiosa judaica, ela começou pelo canto. Aliás, o judaísmo é muito musical, diga-se de passagem. Então, eu comecei no coral do Clube Hebraica, depois eu participei do coral sinagogal da Congregação Israelita Paulista, na época do Rabino Sobel, e mais para frente eu descobri aí a minha vocação de me tornar um rabino.
mas eu sigo sendo um rabino que canta. Eu canto na minha sinagoga e cantei por onde eu passei. Então, quando me dão oportunidade para cantar, eu adoro. E eu falei isso para o padre Bison. E aí chegou em algum momento ele disse, olha, vai haver nós estamos montando uma apresentação do Fórum do Diálogo Católico-Judaico na Catedral da Sé, na cripta. E, Rabino, eu gostaria de convidar o senhor para participar com a gente, cantando, acompanhado pelo padre Ednilson, no violão. Eu fiquei tão emocionado, tão feliz, e eu me preparei bastante para esse dia. E aí foi um dia em que houve a apresentação da cantora Fortuna, que é uma tremenda cantora, aliás, vale muito a pena convidá-la para falar sobre o judaísmo sefaradi, o judaísmo de tradição ibero-portuguesa. E então a Fortuna, e tinha o pessoal do coral da Igreja Católica, que acompanham os serviços e realizam serviços na catedral, que eles são de uma qualidade musical absurda, eles são fantásticos. Então, participar com eles e ser acompanhado pelo padre Ednilson, que veio ensaiar na minha sinagoga, ou seja, não foi só uma apresentação. O padre Ednilson saiu de longe para ir até a minha sinagoga, para vir ensaiar. Nós passamos 2, 3 horas, 4 horas ensaiando, e conversando, e brincando, porque essa preparação talvez ela seja ainda mais importante. E o encontro foi divino, né? Acho que não tem outro termo para a gente falar sobre aquele encontro. Eu acho que através da música, do poema, da poesia, nós vamos muito mais longe até do que encontros que falam das diferenças e igualdades a partir do ponto de vista acadêmico. Porque através das artes a gente fala ao coração, né? Então, aquele momento foi muito especial mesmo. Rabino Urilan, momentos como esse precisam se multiplicar. Essa aqui é a nossa modesta sugestão. É uma pergunta interessante, são todas interessantes, e o senhor coloca de uma forma tão agradável que a gente vai se seduzindo aqui pelo conhecimento. Como é que os rabinos, dentro das premissas religiosas, éticas, morais, consideram assim o bom judeu? Que pergunta boa. E que não é fácil, quando a gente pensa num bom judeu. Olha, me veio uma passagem bíblica, agora não vou lembrar, eu não sou muito bom de lembrar exatamente a citação, mas sim o contexto. Tem um momento em que Deus vira e diz para nós, acho que, se não me engano, no livro de Deuteronômio, e agora, Israel, o que o eterno seu Deus espera de você? Então tem uma pergunta como essa. E aí, ele mesmo, Deus coloca como o que se espera da gente é cumprir mitzvot. Cumprir, mitzvot é o plural da palavra mitzvah em hebraico. Mitzvah literalmente quer dizer mandamento. Mas aqui eu vou trazer uma interpretação desse termo por um grande mestre para mim, que é o rabino Zalman Schachter Shalomi, de abençoada memória, que, aliás, justamente ontem foi o que nós chamamos e celebramos também, foi o dia do aniversário do seu falecimento. Se não me engano, me parece que há 7 ou há 9 anos. Mas dia 3 de julho foi o dia em que ele faleceu, e dedico, então, esse nosso encontro também à elevação da alma de Reb Zalman Schachter Shalomi. E ele tratava a questão da mitzvah, do mandamento divino, como uma prática espiritual, através da qual nós nos tornamos pessoas melhores e podemos tornar o mundo melhor. Ou seja, quando eu me aperfeiçoo como pessoa, eu posso, junto com outras pessoas que também têm suas práticas espirituais, nós podemos ajudar a tornar o mundo melhor. Então, um bom judeu é aquele que pratica ações que são esperadas por Deus, que nós pratiquemos, e que essas ações possam colaborar para que a gente possa viver num mundo, não só para judeus, mas para o mundo inteiro, para todas as pessoas, um mundo mais justo, um mundo mais amoroso, um mundo de maior respeito entre as pessoas. Um mundo que, idealmente, vai chegar a provocar aquele dia que diziam os profetas,
que não haverá mais guerra, que as armas serão transformadas em arados e que nós poderemos todos viver em paz, respeitando as nossas diferenças. Em bom resumo, eu acredito que isso seja ser um bom judeu. Muito bem. Rabino Orilan, o senhor é testemunha disso também, eu tenho certeza. A comunidade russa aqui de São Paulo, na comunidade ucraniana, lágrimas estão sendo derramadas. E as lágrimas não têm nacionalidade. O sofrimento, a dor, não reconhece fronteiras. Eu gostaria, nesse momento de tanta dor, por essa guerra cruel e inútil que se trava no leste europeu, que o senhor se dirigisse a todos nós, a partir da sua fé, que tanto nós respeitamos, e estamos aprendendo com o senhor bastante aqui no programa Conviver hoje, queria deixar aí aberto para que o senhor se manifestasse. Eu falo com... Eu vou tomar muito cuidado para não falar desde um ponto de vista político, mas desde um ponto de vista, inclusive familiar, porque você sabe, Afonso, que ou talvez o nosso ouvinte não saiba, ou quem está nos acompanhando, boa parte do povo judeu que vive hoje no Brasil, vive no Brasil porque houve uma perseguição há cerca de 100 anos na Europa, a partir do regime nazista e do infame regime nazista, e muitos judeus, a partir dessa perseguição, fugiram para muitos outros lugares, e entre esses lugares o Brasil. E entre esses judeus estavam os meus avós, que vieram no final dos anos 20 para o Brasil. As minhas duas avós, tanto a materna quanto a paterna, vieram da Polônia. Uma de uma cidade chamada Staszów, que era uma cidade maior, e a outra de uma cidade chamada Ostrołęka, que era uma cidade pequenininha, até hoje é uma cidade pequena. E os meus dois avós, curiosamente, vieram de uma mesma região do que na época era tido como Romênia, porque as fronteiras mudam de acordo com as guerras, e que hoje é Ucrânia, e que é a região da Bessarábia, mais exatamente uma região, uma cidade, eles moravam num vilarejo que se chamava Khotin. Então, ou seja, de alguma forma, eu tenho uma origem ucraniana. E aqui eu não vou fazer nenhum favorecimento para um lado ou para o outro. Eu tive uma bisavó que era russa. Então, nós acompanhamos o sofrimento de toda a população. Particularmente, eu me coloco também como muito solidário. Eu me coloco como solidário aos dois povos, como povos. Agora, eu me coloco particularmente solidário ao povo que foi agredido. O povo agredido foi e é o povo ucraniano. O povo ucraniano foi agredido. E eu entendo como justo ser muito solidário a eles e ser solidário aos russos que entendem que o seu governo não deveria ter agredido o seu vizinho, que são quase que irmãos em termos de culturas e tradições. Tem coisas muito diferentes, mas tem muita coisa igual. Então, eu tenho certeza que tem muitos russos que são absolutamente a favor da paz, e os ucranianos também a favor da paz. Vou fazer uma outra reflexão sobre isso. Não me é fácil dizer isso, porque em outras épocas, o povo ucraniano também teve posturas muito difíceis em relação ao povo judeu. O povo judeu sofreu muito na mão dos russos e sofreu muito na mão dos ucranianos no passado. Mas nós estamos falando de 2023, e o meu desejo, como judeu e como ser humano, é que haja paz entre os russos e os ucranianos, que se respeite a tradição de cada um, que se respeite a cidade de cada um. Esses dias morreu uma escritora que cobria situações de guerra e um míssil russo a atingiu de frente. Ela tinha 37 anos. Ela morreu ontem. Então, assim, tem muitas pessoas que não têm nada a ver com tudo isso, com os desejos de um certo presidente ou de certos grupos mercenários. Então, assim, gente, vamos sentar na mesa, vamos conversar,
vamos comer uma boa comida e vamos brindar a vida. É isso que a gente está precisando fazer. Outras coisas são só motivo de orgulho, de desejo de poder, e que no final das contas a história já mostrou que não vai levar a nada. Então o que eu desejo a eles é lechaim, que a gente diz, brindem a vida e vamos deixar os mísseis e a guerra de lado. Rabino Orilan, a gente fica emocionado. O senhor me perdoe, mas eu também, a minha família, por parte de mamãe, eles são do leste europeu, e os vínculos são vínculos da alma. E nós queremos a paz de todos. Estamos juntos com o senhor neste seu pronunciamento. Peço licença nesse instante ao nosso convidado para agradecer na produção do programa Conviver de hoje, nosso querido Alex Monteiro, Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, mando um abraço para ele. No apoio à nossa produção, Thaís Cabenguele, na propaganda, comunicação publicitária, Silvana Zandomeni, na produção, ou melhor, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, Rogério Palma. E na supervisão, nosso querido Júlio Sena. Rabino Orilan, eu tenho um assunto aqui para passar o dia aqui à tarde com o senhor aqui, mas o horário é cruel. O tempo, Cronos não perdoa, devora os seus filhos. Eu gostaria de encerrar com a mensagem do senhor e também perguntar como é que o senhor se sente aqui, embora pelo Zoom, com essa distância toda, mas tão próximo do nosso coração, como é que o senhor se sente entre os espíritas com Allan Kardec? Eu precisaria conhecer melhor os espíritas kardecistas. Eu tenho grandes amigos espíritas. Tenho um amigo do Rio de Janeiro, Guilhermo, a sua esposa agora me fugiu o nome dela, mas eles estão no meu coração e eles trabalham com teatro e eu me lembro de terem já encenado e dramatizado peças teatrais baseadas na vida de Allan Kardec. Eu lembro de ter ido assistir. Então, eu entendo que nós buscamos o mesmo caminho da paz, o mesmo caminho do diálogo, do respeito. Também em Salvador, uma época que eu morei em Salvador, eu tinha ótimos amigos espíritas. A minha despedida, teve um líder espírita, agora, de novo, eu me peguei, acho que por hoje eu estar em mudança de apartamento, me perdi em alguns nomes, mas tem um grande líder espírita que tem programas de rádio em Salvador, ele deve estar aí na faixa de uns 60 anos, que me convidou para uma despedida no centro espírita dele em Salvador, e foi a coisa mais bonita. Foi uma homenagem muito, muito linda e um movimento de respeito muito grande. Então, acredito que a gente pode também ampliar esse diálogo entre judeus e espíritas. Vejo como muito, muito significativo. Eu ia comentar também, então assim, fica, né, a porta e o coração aberto para esse diálogo, Afonso, e dizer para você também, eu escutei agora com um sorriso, um dos teus colaboradores, que é de Araxá, é isso? Isso. Em Araxá eu passei a minha lua de mel, quando eu me casei em Belo Horizonte, uma cidade linda, então um grande abraço a todo mundo de Araxá. E eu pensei em terminar com, já que você falou do canto, eu pensei em cantar o Salmo 126, um pedaço em hebraico e um pedaço em português, se tivermos tempo. Temos tempo? Por favor. Porque foi aquilo que nos levou a esse encontro, quando nós nos encontramos na cripta da Catedral da Sé no coração de São Paulo. Então, do Salmo 126, primeiro eu vou cantar em hebraico. Shir Amalot B'Shuv Adonai Et Shivat Zion Haynu Kecholmim Hazemale Sechot Pinu Ulshoneinu Rina Az Yomru Vagoim Igdil Adonai Lasotim Eile Igdil Adonai לעשות עמנו היינו שמחים.
Quando Deus nos trouxe de volta a Sion, e estávamos a sonhar, a alegria era tão plena, não parávamos de comemorar. Então se falava entre as nações, louvado seja Deus por fazer isso com eles, louvado seja Deus por fazer isso conosco. Estávamos tão felizes. O programa Conviver vai ficando por aqui, imensamente agradecidos à presença do Rabino Urilan. Mais uma vez, muito obrigado, Rabino. Obrigado, Afonso. Obrigado a todos os irmãos e irmãs de fé espírita. Nós nos despedimos com um sincero shalom, que significa paz, e shalom vem da palavra shleimut, que quer dizer integridade. Que seja uma paz sincera e uma paz íntegra para nós, para a Ucrânia, para a Rússia, para o nosso país. Shalom, até o próximo programa. Shalom. Você acompanhou Programa Conviver.